Imagine um momento em que o mundo parece sem direção, um tempo de escuridão espiritual. É nesse cenário que um jovem ouve uma voz poderosa chamando pelo seu nome. Samuel, Samuel. Como você reagiria se fosse chamado diretamente por Deus? A história de Samuel é uma jornada inspiradora de obediência, serviço e fé inabalável. Neste vídeo, vamos explorar como ele respondeu ao chamado divino. Guiou uma nação e deixou um legado que ainda nos ensina lições valiosas. Prepare-se para descobrir como a vida de Samuel pode transformar sua própria caminhada com Deus. Seja você um líder, um pai ou alguém buscando direção espiritual, esta história vai inspirar você a ouvir a voz de Deus e responder com coragem e obediência. O período em que Samuel nasceu foi marcado por instabilidade e decadência espiritual. Israel vivia sob o regime dos juízes, um tempo descrito em Juízes 21-25, como um período em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. A liderança era fragmentada, o povo estava distante de Deus e a idolatria prevalecia. No meio desse caos surge Ana, uma mulher piedosa e perseverante, cuja história é um testemunho de fé e oração. Ana era estéril e sua dor era profunda. Em um ato de total entrega, ela orou ao Senhor no templo, prometendo que, se tivesse um filho, ela o dedicaria inteiramente a Deus. Sua oração foi ouvida e Deus lhe deu um filho, Samuel, cujo nome significa pedido ao Senhor. Fiel à sua promessa, Ana levou Samuel ao templo ainda criança, confiando sua criação ao sacerdote Eli. Essa decisão foi um marco não apenas na vida de Ana, mas na história de Israel. Samuel cresceu no templo, cercado por rituais sagrados e sob a orientação espiritual de Eli. Um momento transformador ocorre quando, ainda jovem, Samuel ouve a voz de Deus chamando por ele. Inicialmente confuso, ele pensa que é Eli quem o chama, mas após ser orientado por Eli, Samuel responde: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Esse episódio não é apenas o início de sua jornada como profeta, mas também um exemplo poderoso de obediência e disponibilidade para ouvir a Deus. Samuel cresceu como um farol de esperança em um tempo de escuridão espiritual, provando que, mesmo em meio ao caos, Deus levanta pessoas para cumprir seus propósitos. Com esse contexto estabelecido, podemos agora mergulhar nas lições práticas que sua vida nos ensina sobre obediência e serviço a Deus. Desde os primeiros anos de vida, Samuel foi consagrado ao serviço de Deus, vivendo no templo sob os cuidados de Eli, o sacerdote. Apesar de sua juventude, Samuel demonstrou uma maturidade espiritual notável, crescendo em sabedoria e favor diante de Deus. Ele aprendeu a importância da obediência nos pequenos detalhes, como ajudar nas tarefas do templo e observar os rituais sagrados. A dedicação de Samuel contrasta com os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que desonraram o sacerdócio com suas práticas corruptas. Esse contraste ressalta a relevância de criar uma base espiritual sólida desde a infância. Assim como Samuel, os jovens de hoje podem ser moldados por valores espirituais sólidos quando expostos ao ambiente certo e ao exemplo de liderança fiel. À medida que crescia, Samuel foi chamado a um papel que transcendia o sacerdócio. Ele se tornou profeta e juiz, liderando Israel em um dos períodos mais desafiadores de sua história. Em Mispá, Samuel convocou o povo ao arrependimento, pedindo que abandonassem os ídolos e voltassem para o Senhor. Durante esse tempo, os filisteus, inimigos de Israel, ameaçavam a nação. Samuel, em um ato de fé, intercedeu pelo povo, oferecendo um sacrifício ao Senhor e clamando por sua ajuda. Deus respondeu com um grande trovão, confundindo os filisteus e garantindo a vitória de Israel. Após essa vitória, Samuel ergueu uma pedra chamada Ebenezer, como um lembrete de que até aqui nos ajudou o Senhor. Essa história nos ensina que a liderança espiritual requer coragem, fé e uma dependência total de Deus. Assim como Samuel liderou Israel para a vitória, os líderes de hoje podem buscar orientação divina em tempos de crise, confiando que Deus é fiel para responder. Uma das tarefas mais importantes de Samuel foi ungir os 2 primeiros reis de Israel.
Saul e Davi. Sua interação com Saul destaca o peso da obediência. Quando Saul desobedeceu às instruções de Deus, Samuel confrontou-o diretamente, declarando: "A obediência é melhor do que o sacrifício." Em contraste, Davi foi escolhido não por sua aparência ou força, mas porque tinha um coração, segundo o de Deus. Samuel discerniu a vontade de Deus em meio às expectativas humanas, mostrando que a verdadeira liderança é definida pelo caráter e não por aparências externas. Essas histórias nos ensinam que ouvir e obedecer à voz de Deus é essencial, especialmente quando enfrentamos decisões importantes. Como Samuel, somos chamados a seguir a vontade divina, mesmo que isso vá contra a opinião popular ou as convenções culturais. A vida de Samuel nos oferece lições atemporais que podem transformar nossa caminhada espiritual e nosso entendimento do chamado divino. Samuel nos mostra que a obediência não é opcional quando se trata de seguir a vontade de Deus. Em um mundo onde tantas vozes competem por nossa atenção, como podemos dizer: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve"? Essa atitude começa com um coração disposto e sensível à orientação divina. Reserve momentos diários para oração e estudo da palavra, criando espaço para ouvir a voz de Deus. Samuel liderou com integridade em tempos de crise, demonstrando que um líder espiritual deve estar enraizado na verdade de Deus. Seja em uma posição formal de liderança, como pastor ou professor, ou em papéis mais simples, como pai ou mentor, o exemplo de Samuel nos encoraja a liderar pelo exemplo. A liderança espiritual não se trata de poder, mas de serviço e fidelidade. Ana dedicou Samuel ao Senhor antes mesmo de ele nascer, confiando que Deus o usaria de maneira poderosa. Assim como Ana e Samuel, somos chamados a entregar nossos dons, talentos e até mesmo nossos desafios aos cuidados divinos. O que você está segurando que precisa ser entregue a Deus? Seja um talento, um sonho ou um problema, confie que Ele pode usá-lo para cumprir seus propósitos. Separe tempo para refletir e buscar a orientação de Deus em decisões grandes e pequenas. Mantenha um diário espiritual para registrar momentos em que você percebeu a orientação divina. Identifique formas de servir sua comunidade ou igreja local, seja em atividades simples ou projetos maiores. Como Samuel, esteja disponível para ser um instrumento de Deus. Samuel nunca buscou sua própria glória, mas sempre apontou para Deus. Reflita sobre como você pode cultivar um espírito humilde e dependente de Deus em sua vida diária. Essas lições não são apenas para o passado, elas são para hoje, para nos ajudar a viver de maneira que glorifique a Deus e inspire outros a fazerem o mesmo. A história de Samuel é um testemunho poderoso do que Deus pode fazer por meio de uma vida dedicada a Ele. Desde o nascimento milagroso e o chamado de Samuel até sua liderança como profeta e juiz, vemos como a obediência, a fé e o serviço podem impactar uma nação inteira. Samuel nos ensina que dizer sim a Deus pode mudar não apenas nossas vidas, mas também as vidas das pessoas ao nosso redor. Sua disposição em ouvir e obedecer à voz de Deus, mesmo em tempos difíceis, nos desafia a perguntar: estou ouvindo a Deus? Estou disposto a obedecer independentemente do custo? Agora o desafio é para você. Como você pode aplicar as lições da vida de Samuel em sua própria caminhada? Talvez seja dedicando mais tempo para ouvir a Deus em oração, liderando com integridade em sua família ou comunidade, ou confiando completamente a Deus os seus talentos e desafios. Deixe nos comentários como a história de Samuel o inspira e quais passos você deseja dar em sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para mais conteúdos que inspiram e edificam sua fé. Que assim como Samuel possamos dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Que nossas vidas sejam marcadas pela obediência e pelo serviço fiel a Deus. Até o próximo vídeo.